Botafogo! Olá, amigos do canal Território Botafoguense no YouTube. Eu sou Heraldo Reinert e eu estou aqui para fazer uma análise com vocês do último jogo do Botafogo. Derrota em casa no estádio Newton Santos, de virada por 2-1 para o Avaí. O Fogão perdeu a vice-liderança da Série B 2021. Hoje o Botafogo é o terceiro colocado. Vamos entender o que aconteceu e também debater aí a situação do técnico Anderson Moreira em divergência com a torcida. Primeiro, vamos ao jogo, mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e comente sobre o nosso vídeo e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais. O Botafogo tem que controlar a tensão extracampo para manter clima favorável ao acesso. Lembrando que o Botafogo sofreu apenas a segunda derrota em casa nesta competição. Segunda derrota. Vamos entender o motivo dessa derrota e também entender os fatos que aconteceram no pós-jogo. A discussão entre Anderson Moreira e torcedores marcam mais uma atuação ruim do time, que perde pela primeira vez em casa sob o comando do treinador. Também teve falhas, a falha da defesa, falha do goleiro, falha do zagueiro, e a gente vai conversar sobre isso agora, aqui no nosso território botafoguense. O Botafogo sofreu a primeira derrota no Newton Santos sob o comando do técnico Anderson Moreira. O 2-1 para o Avaí, na noite de sábado, foi marcada por mais uma atuação sem brilho do time alvinegro e um clima tenso entre torcedores e o treinador no estádio. Além das lições do jogo, o Botafogo precisa lidar com os atritos de fora das quatro linhas para não deixar contaminar o ambiente, que tem sido um dos méritos do clube nesta temporada. O Botafogo vai perder, vai jogar mal, isso é do jogo, isso acontece, e a torcida precisa assimilar isso. O torcedor vai cobrar, vai se irritar, e Anderson também tem que aceitar isso. Não cabia ao treinador entrar na pilha e protagonizar discussões que vimos no estádio Newton Santos na noite do último sábado. Cabe ao Anderson se preocupar com o campo e a bola, e ele tem trabalho a fazer. A queda no desempenho, mais especificamente nas últimas 3-4 partidas, já dura aí um certo tempo, e isso precisa ser estagnado. Mesmo na vitória sobre o Sampaio Corrêa, o Botafogo não apresentou o seu melhor futebol. Contra o Avaí, o time teve poucos momentos de controle, mas mesmo assim poderia ter tido um final diferente. O adversário não precisou fazer muito para vencer o jogo. Por outro lado, não se pode assumir que a lua de mel acabou. Pelo contrário, eu ainda vejo um clima muito bom, muito propício para o acesso e até mesmo para brigar ainda pelo título. Não vejo nada perdido, mas vejo um momento de profunda reflexão e de um trabalho mais intenso. No meio desse caminho, o time, é claro, sofreu com desfalques e também com o desgaste. A oscilação é normal, só não pode virar rotina, e isso é muito importante. Assim, contra o Vitória, o Botafogo começou melhor no jogo, mas não transformou a intensidade inicial em chances, com um nível técnico parecido. As equipes transpiraram muito e criaram pouco na primeira etapa. O Avaí ainda foi levemente superior e finalizou 4 vezes. Os alvinegros, apenas uma. O melhor momento do Botafogo no primeiro tempo foi quando Anderson inverteu os pontas e Marco Antônio teve boa participação pelo lado esquerdo. Já o Diego Gonçalves errou quase tudo que tentou. E aqui eu faço um abre aspas, o Diego Gonçalves, desde que voltou da lesão, não voltou mais no mesmo ritmo, não voltou mais com a mesma inspiração que tanto encantou aí no início da passagem dele pelo Botafogo, na melhor fase do Botafogo nessa Série B.
O time sente muito quando Luiz Oyama e Chay não jogam bem. Isso é fato, isso é nítido. A dupla de meio-campistas não conseguiu fazer as transições e servir os companheiros de frente. Chay ainda é voluntarioso e corre muito, mas não tem performado no melhor nível, e isso compromete a mecânica, a engrenagem da equipe do Botafogo. A conversa no intervalo foi boa e o Botafogo voltou melhor e mais intenso. A pressão inicial surtiu efeito e logo aos 3 minutos, depois de não ter conseguido só 2 escanteios no primeiro tempo, o time abriu o placar justamente numa cobrança de Chay completada por Diego Gonçalves. Ou seja, 2 jogadores que não vinham bem na partida, em um momento, num lance de bola parada, definiram a jogada, fazendo 1-0 para o Botafogo. Como o Avaí também não agredia tanto, o Botafogo tinha a faca e o queijo nas mãos e não soube aproveitar a vantagem. Superior após o gol, o time de Anderson ficou mais perto de ampliar do que de sofrer o empate, mas foi prejudicado por falhas individuais. Agora entra uma questão muito importante. Em primeiro lugar, o Diego Loureiro precisa urgentemente ser barrado do time do Botafogo. Não tem mais condições, tanto tecnicamente como psicologicamente, do Diego Loureiro continuar no time, que vem falhando sucessivamente, falhas que têm causado a perda de pontos, e num campeonato tão difícil, esses pontos podem fazer falta numa disputa por título ou até mesmo na questão do acesso. Lembrando que o Botafogo hoje tem 48 pontos, junto com Goiás e CRB, o Botafogo 14 vitórias, os adversários 13. Então, no critério de desempate, o Botafogo leva vantagem. E veja como esses pontos, perdidos por erros individuais, estão fazendo falta e podem fazer muita falta no decorrer. Voltando a falar, são 2 jogadores que precisam de atenção da comissão técnica: Gilvan e Diego Loureiro, o zagueiro e o goleiro do Botafogo. As falhas e más atuações acarretam em falta de confiança num dos setores mais importantes da equipe. A partir daí, a melhora que o time apresentou deu lugar ao desespero e esquentou o clima nas arquibancadas. O Anderson não conseguiu a mudança com as substituições feitas e não aceitou a insatisfação dos torcedores. Entre vaias e gritos de apoio, o Botafogo viu o Avaí virar aos 33 minutos com Bruno Silva, jogador que já foi nosso e foi duramente hostilizado no estádio. Não teve mais clima para reação, o time esmoreceu, enquanto o Anderson se desentendia com a torcida à beira do campo. Dentro dele, o Botafogo pouco produzia, foi uma noite ruim a todos, é claro, do goleiro ao técnico, ou seja, do goleiro ao técnico foi uma noite péssima, ruim, para todo o conjunto do Botafogo. Mas mesmo com o desempenho coletivo ruim, a derrota fica na conta da defesa e tem a cara de Gilvan e Diego Loureiro. É inegável. Os gols são inegáveis. As falhas absurdas e grotescas, falhas técnicas, erros de fundamentos. E isso não só precisa ser corrigido, como deve haver uma barração urgentemente. O zagueiro precisa recarregar as energias. Canu, que cumpriu suspensão, volta na próxima rodada e deve jogar ao lado de Carly. No gol, a ansiedade do torcedor é pelo retorno de Gatito Fernandes, que ainda não cumpriu todas as etapas de recondicionamento físico após um ano parado. Por isso, dar continuidade a Diego Loureiro é essencial nesse momento. Eu não creio. Eu acho que deve haver uma barração, deve haver uma mudança, tem que colocar o Douglas Borges, também vinha falhando, mas esse tempo na reserva pode ter amadurecido, pode ter aprimorado os fundamentos. Precisa ser mudado o goleiro. Diego Loureiro não pode mais jogar no Botafogo, principalmente nesse momento. Pode retornar no futuro,
mas esse não é o momento de continuar com o Diego Loureiro. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, o Botafogo volta ao Newton Santos para enfrentar o CRB, outro adversário direto pelo acesso. A segunda decisão. Enfrentamos a primeira decisão nesse sábado. Na próxima sexta-feira tem a segunda decisão, confronto diretíssimo. Uma semana para Anderson e o elenco esfriarem a cabeça. Não há mais lugar para erros nessa busca pela recuperação. A torcida tem um papel fundamental e a sua volta ao estádio na expectativa de ver um time mais consistente e consciente. É claro que o torcedor tem todo o direito de torcer, de cobrar, de xingar, de fazer o seu papel, mas bola fora para o Anderson Moreira nesse exato momento em que o time precisava de comando, precisava de uma reação, e ele dedicou energia e um tempo suficiente para se voltar contra o torcedor e ali discutir, querer mudar o pensamento do torcedor. Não pegou bem, pegou muito mal, foi uma noite a ser esquecida por todos nós. Peço que você deixe o seu like, comente, dê a sua opinião no vídeo, se você gostou do conteúdo, se você concorda, discorda com a opinião, e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais. Eu sou o Heraldo Reinert e esse foi mais um vídeo aqui no canal Território Botafoguense no YouTube. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Vai se fuder! Botafogo!